Pessoal, atendendo a pedidos, o pessoal falou que seria mais fácil comigo explicando o conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a gravar algumas aulas e aí eu espero o feedback de vocês para saber o que vocês acharam. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma recapitulação do que nós vimos no bimestre passado, ok? Então, a primeira coisa que nós vimos era em relação ao átomo, né? O que era o átomo? Átomo. O que é o átomo? Que significa não divisível. Ok? Então, o átomo seria a menor parte da matéria. Com o passar dos anos, esse conceito atômico foi evoluindo. Então, passando desde a bola de bilhar, passando pelo pudim de passas e assim por diante. Não vou entrar nessa questão porque eu acho que isso é mais trivial. Mas no nosso modelo aqui no ensino médio, nós vamos usar o modelo planetário. O que é o modelo planetário? Você tem um núcleo, tá? Um núcleo que é a parte central, e em volta você tem a eletrosfera. O que tem nesse núcleo? Esse núcleo ele é composto por nêutrons, e ele é composto por prótons. Ok? Pode ser que ele tenha só prótons, mas não tem como ter um núcleo só com nêutrons. O próton é uma partícula positiva e ele fica no núcleo. E na eletrosfera, o que eu tenho? O nome já diz, né? Eletrosfera. Eu tenho elétrons. Okay? E esses elétrons eles estão girando em torno do meu núcleo. Ok. Todo núcleo, todo átomo, por definição, ele é neutro. Ele é neutro. O que significa ele ser neutro? O mesmo número de elétrons ele tem de prótons. Então, nesse núcleo aqui, ele teria 4 elétrons e 4 prótons. Ok? Se eu consigo variar isso? Consigo. Eu consigo tirar prótons? Não, é muito difícil tirar prótons. Então, o mais simples de variar um átomo é tirando elétrons. Então, aqui no meu núcleo, eu vou continuar tendo os meus 4 prótons, mas na minha eletrosfera eu posso variar a quantidade de elétrons. Então imagina o seguinte, imagina que eu venho e tiro um desses elétrons aqui. Então eu vou ficar assim, né? Um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. Eu fiquei com 3 elétrons. Então, essa partícula aqui, esse átomo, agora ele não é mais um átomo, né? Neutro, ele é um íon. Então ele passa a se chamar íon. Íon. O que é o íon? O íon é um átomo que ele tem carga. Nesse caso aqui, a carga é positiva ou negativa? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 prótons e 3 elétrons. Então eu tenho mais prótons. Então ele é um íon positivo. Tá? Se ele é um íon do tipo positivo, ele recebe um nomezinho que chama cátion. Não precisa decorar isso, não é o tipo da coisa que cai. Né? O que eu preciso saber? Eu preciso saber que quando o átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma num íon. E aí eu tenho que saber se ele é positivo ou negativo. Nesse caso aqui, ele é um íon positivo, porque eu tenho menos cargas negativas do que positivas. Ok? Agora vamos imaginar o contrário aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho um núcleo aqui, com os meus 4 prótons ainda. Mas agora na minha eletrosfera eu não tenho mais só 3 elétrons. Agora eu tenho 5 elétrons. Então imagina que eu tenho aqui ó, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. Então olha lá, eu tenho 4 cargas positivas. Desculpa, não está aparecendo direito, né? Então aqui ó, eu tenho 4 cargas positivas e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas. Então esse carinha também é um íon. Né? Ele é um íon, mas ele é do tipo negativo. Então eu dou um nome bonitinho para ele. Qual que é o nome? Ânion. Ok? Então ele é um íon negativo, um ânion. Então sempre que você escutar, sei lá, a água é melhor porque tem íons de prata. O que significa? Significa que ela tem átomos de prata com carga, ou positiva ou negativa.
Tudo bem? Essa é a primeira parte, bem simplesinha. Agora vem a parte de eletrização de corpos. Eu falei para vocês que tem 3 formas de fazer eletrização. Então vamos começar da primeira aqui, né? Então eletrização. Qual que é a primeira forma de eletrização? Por atrito. Ok? Então imagina, tô bem no meio aqui. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um bastão de plástico ou de vidro, né? Mas plástico, mais fácil. E eu tenho um pedaço de lã. Ok. Inicialmente, os dois eles estão neutros. Triboelétrica. Deixa eu pegar a série aqui, porque eu não lembro de cabeça. Ok. Inicialmente, os dois estão neutros. Tá? Então, o que significa eles estar neutros? Ó, aqui eu tenho partículas negativas. Aqui eu também tenho partículas negativas. Deixa eu distribuir elas aqui para não parecer que está tudo do mesmo lado. Mas eu também, nos dois corpos, eu também tenho partículas positivas, né? Então, cargas positivas, né? Olha lá. O que acontece se eu pegar esse cara e esfregar nesse cara aqui? Eu vou ter uma eletrização por atrito. Então, vamos lá. Vamos supor que esse aqui seja plástico. E esse aqui seja lã. Olha lá na série triboelétrica, quem é que é mais positivo? Né? A lã ela é mais positiva e o plástico ele é mais negativo. Se você tiver com dúvida, pega aquele material que eu mandei, ele tem uma série triboelétrica. Então olha só, se eu esfregar o plástico na lã, o que vai acontecer? A lã vai ficar positiva e o meu plástico vai ficar negativo. Então, após eu esfregar, vai acontecer isso aqui. A lã vai ficar positiva e o plástico vai ficar negativo. Mas ele perdeu todas as cargas negativas, a lã? Não. Ele também tem umas cargas negativas aqui, tá? Mas, obviamente, ele vai ficar com mais cargas positivas do que negativas. E o plástico, ele perdeu todas as cargas positivas ou ele ganhou muita carga negativa, suprimiu tudo? Não, ele também tem umas cargas positivas. Mas, quando eu faço o atrito, eu faço um corpo roubar cargas do outro corpo. E aí vem uma pegadinha, né? O que acontece? Saem elétrons da lã e vai para o plástico, ou saem prótons do plástico e vai para a lã? Essa é a pegadinha que cai no Enem às vezes. Então, o que é? Eu só tenho movimentação de elétrons, tá? Porque o elétron ele é muito pequenininho, ele é muito fácil de movimentar. O próton não, o próton está preso no material, o próton fica parado. Então, saiu elétrons da lã e foi para o plástico. Tá bom? Então, esse aqui é o primeiro tipo. O segundo tipo, eletrização por contato. Como que funciona a eletrização por contato? Então, imagina que eu tenho dois corpos, tá? Um corpo desse está neutro e o outro está positivo. Então, ele também tem cargas negativas aqui. Aqui também tem carga negativa, vou pôr uma para representar. Então, olha só. Por mais uma carguinha positiva para ficar par, aqui, para ficar fácil de enxergar. O que vai acontecer se eu encostar esses dois corpos? Bom, se eu encostar os dois corpos, eu vou ter uma soma dessas cargas, né? Então, esse corpo que estava positivo vai transferir cargas para cá. Mas aí a pegadinha de novo. É esse corpo que manda prótons para cá ou esse que manda elétrons para cá? Esse que manda elétrons para cá. Mas para ficar fácil de entender, vai acontecer isso aqui. Os dois corpos vão ficar positivos. E aí, se eu separar esses corpos mantêm a carga positiva. Ok? Vamos pôr duas carguinhas aqui. Como que é a matemática desse carinha aqui? Como que é a matemática que me cobra em cima dessa eletrização por contato? Então, vai cair assim. Imagina que eu tenho dois corpos, um inicialmente neutro, um com uma carga qualquer aí de
mais 4Q, tá? 4 cargas. Então eu sei que a carga é positiva e está com mais 4. Eu vou representar só as cargas que estão sobrando aqui, tá? Então, 4 carguinhas, tá? Mais 4Q. Quando eu encostar os dois corpos, o que eu vou ter de somatória de carga aqui? Bom, a carga desse aqui é 0, a carga desse aqui é mais 4, então a soma dos dois, mais 4Q. Né? A mesma coisa que aconteceu ali em cima, tem as cargas positivas. E quando eu separar, quanto que cada um vai ficar? Se eu separar esses corpos aqui, cada um vai ficar com metade dessa carga. Tá? Então esse corpo aqui ficou com mais 2Q, esse corpo aqui ficou com mais 2Q. Okay. A matemática dele é simples aqui, mas ele pode complicar um pouco colocando fração, e eu sei que vocês têm dificuldade de mexer com fração. Mas se for o caso, eu retomo essa parte de fração com vocês. A terceira forma de eletrização é a eletrização por indução. Indução. Como que acontece a eletrização por indução? Vamos lá. Imagina que eu chego com um corpo carregado, tá? Eu já carreguei ele, pode ser por atrito ou por contato, indiferente. Eu chego com esse corpo carregado próximo a um corpo neutro. Próximo a um corpo neutro. O que vai acontecer dentro desse corpo neutro? Apesar dele ser neutro, ele tem partículas positivas e negativas. E vocês sabem que partículas positivas atraem partículas negativas. Então, o que vai acontecer? Essas partículas negativas, elas vão ser atraídas por essa carga positiva. Esse corpo, ele está carregado? Não, inicialmente ele não está carregado. Desculpa, pessoal, meus cachorros. Então, esse corpo não está carregado. O que aconteceu foi uma separação das cargas. Ok? Como eu poderia fazer para carregar esse corpo? Bom, tem um negócio que chama fio terra. O que é o fio terra? É um fio que é ligado no chão com uma barra de cobre no chão. Então, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse corpo no fio terra. Ok? Então, esse corpo continua positivo. Mas olha só o que vai acontecer nesse corpo. Vocês lembram que eu falei que ele atrai as partículas negativas? Então, o chão também está cheio de partículas negativas. Quando eu aproximo o corpo positivo aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma migração de partículas negativas subindo pelo fio terra e entrando no meu corpo. Então, esse corpo vai ficar bem carregadinho. E aí, o que vai acontecer se eu separar, se eu desligar esse fio terra aqui? Então, o meu corpo positivo continua positivo. Se eu tirar o fio terra agora, eu vou ter um corpo que inicialmente era neutro, mas agora ele ficou negativo, ok? Porque as partículas subiram, eu tirei o caminho deles, eu posso afastar esse corpo positivo agora, que meu corpo vai continuar negativo. Então, uma coisa que sempre perguntam é sobre as cargas. Então, na eletrização por atrito, as cargas são opostas. Um fica positivo, o outro fica negativo. Na eletrização por contato, a carga é a mesma dos dois corpos. Então, se esse for positivo, se a carga é positiva, então o final vai ser os dois positivos. Se a carga fosse negativa, os dois iam ficar negativos. E por indução, são cargas opostas também. Então, se eu chego com uma carga positiva próximo, eu vou ter um corpo negativo. Se eu fosse negativo, esse corpo aqui ficaria positivo. Como que isso ia acontecer? Ele ia expulsar esses elétrons aqui para a Terra e eu ia ter uma eletrização por indução. Ok? Isso aqui é só um repeteco do que nós já vimos no bimestre passado. E aí eu vou gravar agora a aula do conteúdo desse bimestre. Espero que ficou claro aí para vocês.